quero ler um texto. Eu não costumo ler, mas hoje eu vou começar lendo um texto em 1 Coríntios, no final do capítulo 12, o verso 31, a parte B do verso 31, e o capítulo 13, 1 Coríntios 13, todo. E eu vou lê-lo na intenção de tirar aquela cláusula, não está bom agora não, estava melhor antes, aquela cláusula de hipótese, porque começa dizendo ainda que, o que cria uma estrada hipotética. Pode ser, pode não ser, mas suponhamos que eu alcançasse esse nível, essa perspectiva. Tirando isso e falando esse salmo ou este texto como quem alcançou algo para além do ainda que, para além da hipótese, como se a gente tivesse transcendido a hipótese e tomado posse do que aqui é construído como uma hipótese, a leitura do texto ficaria mais ou menos assim. Eu falo as línguas dos homens, variedades delas, e eu falo a língua dos anjos. Eu tenho o dom de profetizar e conheço todos os mistérios. Também conheço todas as ciências e saberes. Eu tenho tamanha fé que me dá o poder de transportar montes. Eu distribuo todos os meus bens entre os pobres. Eu tenho coragem de dar o meu próprio corpo para ser queimado em sacrifício e libação, em testemunho da fé contra todo ódio adversário de qualquer natureza. Eu sou essa pessoa. E aquele que tem a coragem de assim se imaginar é um ente que se tornou um Lúcifer, sem saber. Buscando piedade, se corrompeu. Buscando sabedoria, conhecimento, ciência, entendimento, fé, se perdeu. Praticando solidariedade, bondade prática, espírito de doação, de entrega, de autoesvaziamento, fazendo isso, definitiva, clara, objetiva e peremptoriamente, e se sentindo um ente completamente para além de todos os demais, porque tem a coragem de fazer o que aquele jovem rico não conseguiu e foi embora triste, porque era dono de muitos bens, fazendo... Oi, Deus te abençoe, meu amigo ar-condicionado. É ele? Não, é aqui. Melhor, porque a gente tem uma parede tão bonita e fica com esse negócio branco horrível nas minhas costas. Quando tem letra projetada, eu entendo, mas quando não tem, eu vejo em casa depois a edição e digo, mas que coisa horrorosa. Por que não sobem esse negócio? Voltando aqui para nós, você pode ter todas essas certezas e carregar isso como dogmas de práticas pessoais. Coragem para encarar, para dar de frente, mesmo que seja para ser esfolado, mas não negocia nem barganha
com sua própria consciência e com a fé. Tudo isso se nos afigura e se nos apresenta como sendo as referências últimas que todos nós deveríamos buscar. No entanto, isso se transforma num diabo, numa tentação, num luciferianismo vestido de angelicalidade e que destrói profunda e completamente qualquer que seja a verdade de Deus em nós. Se você estabelecer isso como algo que você alcançou, que você atingiu, ou mesmo que você vai conseguir atingir, eu lamento informar, mas você, de fato, desejando eventualmente o oposto, se colocou na posição de, com essas aspirações, se transformar no pior inimigo do seu possível, verdadeiro, genuíno desenvolvimento, evolução e crescimento e maturação na direção do que Deus quer fazer individualmente, particularizadamente, na existência de cada um de nós, conforme os dons de cada um, os talentos de cada um, as inclinações e propensões de cada um, como cada um de nós de Deus recebeu, conforme a capacidade por Ele também dada para que realizemos cada uma dessas coisas até a possibilidade da plenitude crescente do que possamos alcançar enquanto vivemos nesta vida. O que estamos aqui é para entregar o melhor do que possamos, mas sem a presunção da autoabsolutização. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que existe um modo de ser, um modo de viver que está acima de todas essas coisas. É por isso que, originalmente, ele não diz eu falo, eu me comunico com anjos, eu tenho toda a sabedoria e ciência e conhecimento. Eu sou alguém que pratica uma fé tão objetivamente prática e resolvida e intensa e operativa, capaz de transportar o intransponível e o intransportável. E eu sou capaz de dar minha vida mesmo. E pode chamar quem queira matar, que eu estou aqui para me esfolar em nome de Jesus. E você, nessa intenção de atingir essas coisas por mérito próprio, por caminho próprio, por intenção própria, se luciferianiza sem notar. E vira um diabo sem perceber. E um ser em quem não há mais nada a acrescentar. Atingiu tudo, conheceu tudo, pode tudo. Não retroage em relação a absolutamente nada. Sua palavra é última. Seus pensamentos são o máximo. Suas conclusões são irretocáveis e irretorquíveis. Suas compreensões transcendem a qualquer outra capacidade humana, imaginativa, ou de conhecimento, ou de intuição. Paulo, todavia, sabendo disso, introduz dois elementos de profunda relativização que podem nos salvar dessa síndrome luciferiana de perfeição e de autoglorificação e de atingimento ou de declaração
de poderes exorbitantes de Deus operantes na minha existência em seu favor e que todos reconheçam e que todos aplaudam e que todos se curvem, porque foi isso que Deus me deu a mim e não a vocês. Quais são as duas pequenas relativizações que ele coloca aqui? A primeira é esse ainda que. Porque ele olhava para ele próprio e sabia que não. Ele diz, eu dou graças a Deus que eu falo em outras línguas mais do que todos vós, mas eu prefiro falar algumas poucas palavras na igreja, numa língua compreensível por todos daquela localidade e região, do que milhares de palavras em outras línguas que ninguém compreenda e ninguém entenda, porque o evangelho precisa ser compreendido com clareza, racionalidade e com plenitude de entendimento. Então, eu dou graças a Deus pelo que eu tenho, mas eu sei que tudo que eu tenho não é o bastante e que o melhor que eu alcancei ainda é extremamente aquém daquilo que seja o desafio proposto. Por isso, o que eu posso dizer é que existe um caminho melhor do que tudo que cada um de nós aqui já provou e já experimentou. É um caminho sobremodo excelente. Está para além de fé que transporta montes, de sabedoria, de conhecimentos, de entrega ao martírio, de solidariedade prática que doa tudo, canioniza a própria vida, como São Francisco. Isso não é, todavia, o que caracteriza o processo da evolução saudável de Deus em você. O que caracteriza isso é saber que você não alcançou. E que, eventualmente, até o final da sua existência nesse mundo, você não atingirá. E que o melhor que você atinja ainda é alguém do que está proposto. E o que está proposto é tudo que Jesus encarnou, viveu, manifestou, gestuou, ensinou e ficou claro aos sentidos de todos nós. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos, tocamos, sentimos ali nele, tudo está planificado. Mas eu olho apenas atentamente para ele, que é o autor e consumador da minha fé, e caminho, sabendo que a minha jornada e a minha vocação e o meu chamado é para todo dia me aproximar mais daquela imagem, semelhança, manifestação, graça e amor, mas eventualmente eu também sei que só atingirei essa plenitude quando eu deixar este corpo de morte entrar na dimensão que me colocará em estado de absorção do Senhor em toda a plenitude dele em mim. Até lá, eu ando um dia depois do outro, dizendo ainda que tudo que eu alcance ainda é relativo, é processual. A segunda realidade que ele coloca aí como elemento de salvação relativizadora da nossa mente e do nosso coração é essa afirmação ao final, quando ele diz, quando eu era menino. Quando eu era menino. Esse último mês eu tenho buscado me lembrar várias vezes por dia como era a minha fé quando eu era menino. E eu não estou me referindo ao fato e à realidade etária da minha meninice. Eu estou me referindo ao indivíduo que eu me tornei depois que eu encontrei o Evangelho. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, primeiro mês, primeiro ano, primeira década. Menino, cheio de paixão,
buscando conhecimento, avidez, leitura de tudo e de todas as coisas, querendo remir todos os tempos, querendo que o que coubesse na minha memória entrasse em mim, o que o meu espírito conseguisse intuir, eu alcançasse. Dias e dias e dias de jejuns, de oração, de leitura e de variedade de busca de conhecimento, conversas e entrevistas com cientistas de áreas as mais variadas que iam estudar e fazer mestrado no norte do Brasil, no Instituto de Pesquisas da Amazônia, lá no INPA, e tinha aquela riqueza científica, e eu ia para lá, bebia de todas as fontes, discutia todos os assuntos desde os meus 18, 19, 20 anos, e aquilo nunca parou. E o crescimento no estudo da palavra, nos mistérios do hebraico, do grego, dos textos todos, e a capacidade de decorar, de guardar, de recitar, de não me esquecer, de acumular, e fazer isso tudo com busca, com piedade, com fé intrépida, com ousadia, crescendo e sendo observado no crescimento em conhecimento e em sabedoria, também entregando despojadamente o que tinha, o que possuía para todo mundo a vida toda. Tudo isso que eu buscava com aquela grande alegria e continua constituindo a minha alegria, mas de um modo amadurecido, bem diferente de como começou. Porque a gente tem que evoluir sem botar teto nenhum na cabeça achando que alcançou. Porque se você achar que alcançou, você nunca encontra o caminho sobremodo excelente. O caminho sobremodo excelente é o caminho para quem se sabe relativo, se sabe em processo, se conhece aprendendo todo dia, que não tem teto na cabeça, que mora e vive ao ar livre, com a mente aberta e o espírito nas mais variadas sintonias, de acordo com a coerência única de uma voz, aquela absoluta que vem do Evangelho de Cristo Jesus. O demais eu confiro com ele, mas se eu não tirar os telhados, não remover os dogmas, não tirar de mim as certezas absolutas sobre mim mesmo, e nem achar que eu sou aquilo que para Deus faltava nesse mundo, se eu de fato não me salvar de mim e das minhas melhores intenções, que acabam se transformando em absolutos das minhas piores paralisações de crescimento e de evolução espiritual, segundo o Evangelho, se eu não me desfizer disso, eu jamais chego no caminho sobremodo excelente. Porque o caminho sobremodo excelente é o caminho para quem não se viu completo, não se enxerga pleno, não acha que não precisa mais de nada nem de ninguém, que aprende, que confere, que cresce, que se humilha, que busca, que evolui, que se resigna às vezes, que entrega, que abre mão, que se desapega, que reconsidera, que pensa de novo e pensa outra vez, que não absolutiza nada que não seja exatamente e tão somente o absoluto do Evangelho de Cristo. Tudo mais é opinião, é relativo em qualquer nível, da religião à política, à filosofia, ao que você pretender que seja pensamento, é tudo relativo todavia. Aí Paulo prossegue.
dizendo o que é esse caminho sobremodo excelente. E diz que esse caminho é a prática do ágape, do amor de Deus sendo trazido para o cotidiano da nossa vida, o máximo que a gente possa. Nenhum de nós consegue realizar e absolutizar isso da noite para o dia. É a jornada de uma existência inteira, é a descrição de uma peregrinação e de um caminho na direção do que será a nossa absorção final, feita por Cristo Jesus, sendo chupado para dentro do ser e da glória de Deus e me tornando semelhante a Ele. É o amor, que é paciente. Só pense o que falta de paciência em você. Pensa. Quer o caminho sobremodo excelente? Você está pensando que ele é feito de emoção e de cantos? Ah, coisa linda. Olha pra cá. Ele é feito de realidades tão concretas na observação quanto a manifestação da paciência, da capacidade de dar tempo, de considerar que o outro não chegou aonde eu estou e que eu vou ajudá-lo e estimulá-lo a caminhar naquela direção, mas sem paciência. A gente não botou o pé nem no primeiro passo desse caminho. Paciência é algo que não é um trend contemporâneo. O que você vê em quase todos os coaches aí de internet é tipo, não perca mais tempo. Esse cara é um atraso de vida, larga ele. Não leva não. Só pesa. Você já não viu que esse bicho aí só te atrasa a vida? Se eu tivesse raciocinado assim, eu não teria feito absolutamente nada na minha vida, porque todo mundo, de certa forma, é um atraso de vida. Né? Todo mundo, cara. Todo mundo pesa, todo mundo puxa para trás, você tem que fazer uma força para levar para frente, você tem que manquitolar, mas seguir adiante e dizer, não vou largar esse cara. Tem deficiências, mas existe, ele é. Paciência. Aí prossegue e diz que benignidade, o amor é benigno, manifesta bondade. E vai adiante e diz, o amor não arde em ciúmes, não se sente dono, proprietário. O outro é o outro. Em qualquer possível relação, o grego tem algumas palavras para definir os tipos de amor entre seres humanos, que vai desde aquele amor mais biológico, genético, sanguíneo e geracional, que é o amor storge, de pai, mãe, irmãos, irmãs, nesse vínculo de família. Aí, um passo além tem o amor fraterno, que não precisa ser o storge, só com gente da familiaridade genética, mas é uma irmandade mais ampla, do fraterno, do filéu, assim designado no original do texto grego. Vem o amor erótico, eros, que é tesão, desejo, posse, beijo, cama, quero, mas tem um limite. Quero enquanto ela quer a mim também.
Tem que ter reciprocidade em eros. Porque se o outro disser, você me quer me devorar todinho, mas eu não te quero nada, vira essa boca para lá e segue viagem, eu tenho que simplesmente libertar quem eu desejei, mas que não me quis na mesma medida do mesmo vínculo e não tem nenhuma obrigação de me querer. Não é uma virtude me desejar. Só o narcisista pensa que desejá-lo é uma virtude do desejante. E o mundo está cheio desse tipo de panaca, que é o mesmo que pratica abuso, espancamento, feminicídio e outras coisas. Aí vem aquele amor aqui, descrito por Paulo, que é o ágape. Excelente, acima de tudo. Esse não arde em ciúmes. E esse tem que ser o Senhor dos amores. Tem que ser o amor soberano que dá ordens para Eros, dá ordem para Filéu, dá ordens para Storge, dá ordens em todas as camadas do que a gente chama de amor. Tem uma hora em que o limite dele esbarra nesse amor soberano que diz: não toque, não abuse, você não é o dono, não há espontaneidade, então não há o que você busca, deixe ir, let him or her go, não atrapalhe, trate com respeito e se retire. Não busque criar obrigatoriedade nem manipulação de nenhuma natureza, porque se você quer andar no caminho sobremodo excelente, você não pode querer ser dono de ninguém. O ciúme nada mais é do que também, dentre várias perspectivas de possíveis degradês desse sentimento, mas no coração dele está essa ideia maligna de escravidão, de escravagismo, de um senhor que domina um escravo, que possui a ele, que não tem direito de autonomia, que se não for dado ou permitido, do contrário, ele ou ela estão irremediavelmente umbicalizados a uma corrente de controle. Aí não é amor. E vai acabar em morte, ou em dor, ou em abuso. O amor não arde em ciúmes. E prossegue, dizendo que, além disso tudo, ele não se ufana. Ele não bate no peito dizendo: lindo é o meu amor. Quem me dera um mundo aprendesse a amar como eu. Glória ao amor que Deus me deu. Cara, você vai virar uma estátua de mármore sobre o amor ágape, no Louvre do Coisa Nenhuma. Cheio de amor. O amor não se ufana, não se jacta. O amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não faz chocarrice, não humilha, não brinca, não desconstrói, não humilha, sob hipótese nenhuma. O amor não procura os seus próprios interesses. Ele procura equidade, justiça, verdade, oportunidades. Frequentemente renuncia dizendo: eu tenho tantos dons, não é necessário que eu estenda a minha mão para pegar essa oportunidade se essa outra pessoa não tem tantos tentáculos de oportunidade quanto eu. Deixa ela ir e eu renuncio. E não procuro o meu próprio interesse por causa
de uma conveniência imediata, que pode, para o outro, ser definitivamente desconstrutivo, e para mim é só mais uma oportunidade. O amor não se ressente do mal, não fica falando do mesmo tema. Ele me fez mal, ela me maltratou, me deixou, me traiu, ele é um canalha, safado, desgraçado. Ai, meu Deus, eu dei tudo para aquele filho, para aquela filha, para aquela família, entreguei a minha vida, renunciei, deixei de viajar, deixei de passear, deixei de tudo. Estou com 57 anos, agora ninguém me enxerga. Ninguém me enxerga. Como você pensou que aconteceu o quê, seu bobo? Sua boba. Você pensou que você ia ser a exceção planetária? Filhos amam a gente quando amam, muitas vezes amam a beça, mas assim mesmo o sol é gostoso, a água gelada, a praia maravilhosa, o gato ou a gata são maravilhosos, as diversões, os shows, os amigos, as conversas. Ou você não lembra de você? É todo mundo sofrendo de amnésia, não lembram nem de como eram. Eu ficava, meu Deus, graças a Deus eu não tenho um filho que seja 1% do que eu fui para os meus pais. Saí de casa aos 15, voltei aos 18 e meio. Eles nem sabiam direito onde é que eu andava. Imagina só. Mas o amor sabe lidar, e sabe entender, e sabe esperar, e é paciente, e não se exaspera, e nem se ressente do mal. Não entra em estado de angústia ansiosa, que não tem nenhum prazo, não dá prazos, atropela processos por causa dessa ansiedade exasperada. E mais do que isso, desses sentimentos ressentidos de mágoa, de abandono. O amor não se ressente do mal. Não se alegra com nenhuma forma de injustiça. O mundo está cheio de canalhas. Outro dia, uma figura pública demais no Brasil, amiga minha, que não tem uma criatura que não conheça essa pessoa praticamente, me ligou e falou: me diz uma coisa, você sabe que eu confio em você, não é? Falei: que bom. Aí ela disse: eu estou com uma vontade danada de fazer oração para alguém acertar um teco na testa do Trump. Será que eu estou pecando? Mas eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu falei: você, mais do que a metade de todo mundo que vai torcer na Copa do Mundo está desejando a mesma coisa. Copa do Mundo mundial, mesmo. Mas não precisa, não. Um cara como ele encomenda o seu próprio tiro na testa. Pede a Deus misericórdia, porque trabalhar contra ele próprio, ele já faz o dia inteiro. Pede a Deus misericórdia das vítimas dele, dos inocentes que ele atropela, mas ele, enquanto for assim, ele anda célere, forte, incontrolavelmente na direção de pular de cabeça na esquina do machado. Mas o amor não se alegra com a injustiça praticada e nem deseja realizar e praticar justiça com as próprias mãos. Ao contrário, ele se alegra com toda expressão de verdade. Verdade islâmica, verdade budista, verdade confucionista, verdade ateia, verdade agnóstica, verdade científica. Onde quer que algo seja verdade, o amor aplaude.
Mas o cara não crê em Deus. E daí? Mas ele curou uma doença que estava matando milhares. Você acha que Deus não está aplaudindo ele, dizendo: ô meu filho, que prazer você me deu. Ou o teu Deus é um sádico. O teu Deus é batizado na igreja evangélica? É crente o teu Deus? É discípulo do Edir Macedo? Colega do Malafaia? Quem é o teu Deus? O meu Deus não faz acepção de pessoas e ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com toda manifestação de verdade, aonde quer que ela apareça. E como quer que ela apareça. Se for verdade, é de Deus, ele está presente. E mais do que isso, tudo sofre. Aguenta a barra. Não estou falando daqueles sofrimentos tóxicos, doentios, em que a pessoa diz: não, por amor ao Senhor, eu vou ficar aqui até ele me destroncar, me descabeçar, e me arrebentar e me enforcar, e estuprar todas as filhas que eu tive com ele. Eu ficaria aqui por amor a Jesus e obediência ao meu pastor. Idiota, saia daí. Isso não é amor. Mas o amor tem prazos. Quando as coisas não trabalham contra a dignidade, contra a sobrevivência, contra o estado de saúde, contra a beleza da vida, o amor considera que ninguém é perfeito, que todo mundo erra, que todo mundo se equivoca, que todo mundo tem defeitos, e ele sofre algumas vezes ou muitas vezes, sabendo da recuperabilidade do que está acontecendo, que aquilo faz parte de um equívoco que a pessoa hoje tem, que eu já tive tantos outros, ou muito mais do que ela, sem me esquecer de onde eu estou vindo. É me lembrando de quem eu sou e de onde eu estou vindo, que eu renovo a minha força para aguentar sofrimentos em favor de outros, que eu sei que são até mais recuperáveis do que eu era e me tornei, todavia, pela misericórdia de Deus. Tudo sofre, tudo crê, olha com esperança, tudo espera, aguenta, tudo suporta, não desiste da vida. Não estou falando de casamentos ruins, de relações perversas, eu estou falando de não desistência do amor, da fé, da esperança, da continuidade, do prosseguimento, com resiliência, com entrega, sem voltar atrás, suporta. O amor jamais acaba. Ele até muda de fisionomia, muda de forma. Quando eu comecei a amar a minha mulher, eu a amava de um modo diferente do modo que a amo hoje, 26 anos depois. Meu Deus, os nossos 2 primeiros anos, a gente quase que passou num tapete voador, de uma cama voadora. Paixão, 2 anos ininterruptos, que nem os nossos filhos aguentavam, nenhum dos 7. Pelo amor de Deus, pai. Um deles chegou e falou: dá uma folga para a bichinha, papai. Eu digo: meu Deus, ela me esperou 43 anos, eu esperei 45 por ela. Agora encontrou vocês que tapem os ouvidos, mas o negócio vai cantar. Depois vai alterando. Quando chega um tempo depois em que a cabeça está toda branca, os filhos estão criados, o mais velho agora está fazendo, daqui a 15 dias, 50 anos de idade,
Juntamente com a mudança deles, a gente muda junto. Os netos casados, casando, crescendo, a gente vai mudando e o corpo da gente vai mudando, a nossa mente vai mudando, o nosso prazer de estar com o outro vai mudando, mas o amor jamais acaba. É exatamente mais profundo, mais gostoso, melhor. E desenvolve outras formas de alegria, de prazer e de completude. Ele vai crescendo e maturando-se, mas jamais acaba. No entanto, profecias, a gente só precisa de profecia no meio de incertezas, porque no meio de certezas profundas ninguém procura profecia nenhuma. A certeza e a felicidade já são proféticos em si mesmo. Você vai querer saber o quê? Se vai durar muito tempo? Aproveita, seu bobo. Havendo profecias, desaparecerão. Vai chegar o tempo em que não haverá mais profecia. Profecia é um recurso da desesperança, buscando engravidar corações com fé. Havendo línguas, meu Deus, a gente vai se comunicar por telepatia. Quem é que vai dar valor a línguas? Ainda mais essas algaravias estáticas que o bispo ou pastor Arnaldo, meu amigo, imita muito bem. Havendo ciência, vai chegar uma hora em que toda a ciência passará, porque a nossa mente pensará como ciência o tempo todo, como a mente de Cristo. Pensa como ciência. Tudo procedeu dele, tudo está nele, tudo estará também em mim. Eu saberei em todos os níveis. E é o amor que me garante acesso, entrada desse mundo e nessa percepção crescente de conhecimento. Porque, em parte, a gente profetiza, em parte a gente sabe, em parte a gente conhece. Tudo nosso é em parte. A gente está vivendo a parcialidade frequentemente possuída pelo espírito de arrogância que pensa e declara que nós estamos completos e nós somos as coisas mais incompletas possível. É que a gente não se enxerga mesmo. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte, tudo isso que é em parte na gente vai ser absorvido por ele, vai ser aniquilado, como a jaça é queimada no cadinho, no fogo, e fica só aquele ouro puro. Tudo que é jaça em mim vai ser purificado. Quando eu era menino, meu Deus, quando eu era menino, safado, falava como menino, só porcaria. Sentia como menino, 1000 paixões por dia. Pensava como menino, só traquinagem. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E quando eu cheguei a ser homem, eu descobri que eu não tinha me tornado ainda plenamente homem. E quando eu cheguei a ter todos os filhos que eu iria ter, e eles se tornando adultos, eu verifiquei que eu estava absolutamente incompleto. E quando cheguei a ser velho, descobri que estou longe e que tenho que crescer e crescer e continuar todos os dias, porque não tem teto e não tem limite. Porque agora nós vemos como por um espelho opaco do primeiro século do milênio que foi inaugurado em Jesus, que era feito de um material turvo, frequentemente de bronze,
que você olhava e via um reflexo torto de você mesmo. É esse tipo de espelho que ele está referindo-se aqui, não é esse espelho contemporâneo que reflete a gente até mais bonito do que a gente é. Tem uns espelhos aí que nos melhoram a beça. Espelhos com efeito. Você olha e diz, meu Deus, mas a minha barriga, cadê ela? Porque o espelho está ali, te afina, te não sei o quê. Tem alguns lugares do mundo que você passa da vontade de passar o dia se olhando ali. Cara, como eu melhorei, mas é tudo mentira. Tudo absolutamente mentira. E nos dias de Paulo, o espelho era esse, de bronze torto. Ele ficava ali com as pernas do Garrincha. Aí ele ficava tentando adivinhar, preencher o resto da imagem com beleza suposta de que você teria, porque não dava para ver nada com exatidão. Agora, quando ele chegar em plenitude, à medida em que o evangelho vai chegando, ele vai entrando, ele vai crescendo, a gravidez dele em nós vai ganhando forma, a mente dele em nós vai tomando conta da percepção, da interpretação, da cognição, da atitude, da postura. A gente começa a ver melhor. No entanto, durante todo o processo dessa peregrinação, o melhor que a gente vê ainda é, muitas vezes, obscuramente. Até o dia em que a gente vai ver cara a cara. Eu tomei uma decisão pessoal há muitos anos. Eu não sei um quaquilhão de coisas, mas eu não tenho dúvida de nada. Decidi isso para mim. Não sei um monte de coisas, agora eu não tenho dúvida de nada, porque eu sei quem sabe por mim, e o que eu sei nele é o suficiente para eu andar nessa paz segura de que eu estou caminhando na direção de ser absorvido por tudo que eu ainda não sei, por tudo que eu ainda não possuo, por tudo que vai me possuir, por tudo que eu ainda serei e me tornarei. Eu estou andando na direção de ser como ele é. Então, que questões tenho eu a respeito de qualquer coisa, se eu entreguei minha vida à certeza de que nele eu tenho todas as soluções para as minhas não soluções e todas as respostas para tudo que seria questão em mim, das quais eu abdiquei e adquiri paz profunda, sabendo que nele tudo que não é completo em mim já está. E é na direção dele que eu ando. Eu sou e serei transformado e ficarei exatamente semelhante a ele. Conhecerei então como hoje ele me conhece. Eu conhecerei como ele me conhece. Eu conhecerei Deus como Deus me conhece. Eu conhecerei Jesus como Jesus me conhece. É para lá que você está andando, se quiser. Agora, você pode ir rastejando assim, lambendo o chão da lama da terra, aí você, igual uma minhoca no subsolo, uma topeira. Ou você pode ser mais do que Homo erectus, mais do que Homo sapiens sapiens. Você pode ser esse Homo Christus, caminhando todo dia, buscando botar um pé num degrau mais elevado do caminho sobre modo excelente. Aí você aprende que tudo é besteira e que a única coisa que permanece, que faz a gente ser gente grande em Deus e madura, é manter a consciência de que tudo que hoje se dá importância enorme vai passar. Profecia é da desgraça, a fé é da necessidade, a ciência é para a ignorância, a sabedoria é para a insensatez. Doar é para a carência.
aguentar o martírio é por causa da oposição que chega com a perversidade diabólica. Mas isso não vai durar para sempre. O que eu tenho é que entregar minha vida ao que permanece. Viver pelo permanente. E permanente é uma fé que não é feita de doutrina, nem de performance, nem de funcionalidade. É apenas aquela fé que aprende a saber Deus em você. Como quando perguntaram a Carl Jung, o senhor crê em Deus no fim da vida? Aí ele falou, já teve um tempo em que eu cria. Alguém ficou pensando que ele ia dar uma resposta negativa. Já teve um tempo em que eu cria. Ele falou, e hoje? Não, hoje eu não creio mais, hoje eu sei. Eu sei Deus em mim. O objetivo da fé é que você chegue a esse ponto de não precisar mais de nenhum exercício de fé, porque você sabe Deus em você. Eu o conhecerei como também sou conhecido. Aí tem gente aqui que diz, mas Caio, isso não é algo utópico, só é utópico para quem quer viver cavando o chão, se meter nele e enfiar nele a cabeça como uma avestruz medrosa. Mas para quem olha para cima e quer ser um homo Christus, é no mínimo esse o caminho que você tem que fazer. Manter o que não acaba. A fé, a esperança. Não há nenhuma palavra definitiva que não seja aquela que, enfim, realize as melhores esperanças na vida, nesta vida, no universo, em qualquer vida e em qualquer dimensão. E o amor. Porque Deus é amor. E aquele que ama é de Deus, procede de Deus, está em Deus, vive em Deus, é filho de Deus, nasceu de Deus, porque Deus é amor. O resto é papo de cristianismo, de protestantismo, de pentecostalismo, de catolicismo, de espiritismo, de islamismo, de judaísmo, de cabala, de é o panteão todo, cada um gritando com suas vozes sedutoras, e você ir no meio sem saber para onde vai, mais perdido do que as baratas lá da minha casa, que nunca acertam o caminho. E aí é você, e a sua internet, e os seus milhares de cultos e de pastores, e de coaches e de ensinadores que te desensinam a viver e cobram caro. E quando não é em dinheiro, é em saúde mental, é em desordem emocional, é em ansiedade, é em angústia, dúvida, é o tempo todo querendo fazer uma síntese que não chega nunca, porque são coisas não sintetizáveis, porque elas em si mesmas são contraditórias e você nem percebe que está labutando em coisas irreconciliáveis e abandonando o que é simples. Esse caminho sobremodo excelente, que faz todas as nossas questiúnculas. Ainda existe profecia, o pastor diz, vai encher o saco de outro, o meu não. Chega, eu estou ensinando há 54 anos, você não aprendeu até agora, ele escreve livro e faz não sei o que, tudo, não entra, então desculpa, eu não vou repetir mais não. Tem uma garotada nova aí para repetir, deixa eles repetirem. Agora você aprenda. E não se idiotize. Porque agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior desses é o amor. E que Deus nos abençoe.
e que isso não seja um discurso de poesia paulina, mas seja a prática de um pavimento de vida que pode mudar toda a nossa existência. E você não tem que chegar nos estertores da vida e na proximidade terminal dessa existência, na beirada da morte, para ganhar essa compreensão. Quanto mais cedo você adquirir, melhor você viverá. Isso eu garanto a você, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E que Deus nos abençoe. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morar.